Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, mais um episódio da série documental na qual falaremos de situações e personalidades históricas que marcaram o universo da cerveja. Essa série contou com a colaboração do Sérgio Barra, sommelier e historiador, que foi o responsável por toda a pesquisa para o tema selecionado. Nessa edição, o tema é a queridinha de muitos consumidores de cerveja. Nós falaremos sobre a história da IPA, mas a história de verdade, sem mitos, nua e crua, tipo de frente com Gabi, da história da IPA. Antes de prosseguirmos, a gente quer passar um recado muito importante. O Clube Coisa Linda está de volta com força total. Para fazer parte da Cozarada, você pode escolher 3 planos diferentes. Para assinar, acesse o site cosalindadelojinha.lojavirtualnuvem.com.br e escolha o plano certo para você. O melhor de tudo é que Mecenas tem condições especiais e um super desconto na escolha de qualquer um dos planos. Você não pode ficar fora dessa. Nós vamos deixar o site na descrição desse episódio e também no nosso blog, para você entrar e fazer a sua compra. Olá, Lud. Você já sabe, eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Bittercondríaco. Porque assim, a Lud é a hipacondríaca aqui da dupla. Eu nunca fui o maior fã de IPAs. Eu gosto muito. Mas eu sou muito mais bitter do que IPA. E aí, rapaz, vocês vão ver que minha cabeça vai ganhar um nó nessa história aqui que a gente vai contar. Vai dar nó. Você talvez fosse, então, um hipacondríaco. Oi. E a gente vai contar essa história aqui dizendo que bebe algo para molhar a garganta. Lud, você que ainda tá nos 80, o que você tá bebendo? Eu já nem sei que dia que esse programa vai ao ar. Eu estou completamente bêbada em relação a isso, porém estou na água, porque esse programa, como você bem afirma, ele é melhor regado à água, para a gente se manter sóbrio até o final. Exato. E você, pircondríaco, hipacondríaco, tá bebendo o quê? Água. É programa histórico, tem água. Pronto, acabou. Vamos. Boa. Vamos lá. E você que está nos ouvindo, tomando uma cervejinha ou então no trânsito, quer ajudar, mas a grana está curta agora? Não tem problema, ajuda a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal, que acha que todas as cervejas artesanais do mundo são IPAs. Aquele que diz que adora uma IPA e só uma IPA e fica por aí. Manda para ele entender a história dessa cerveja. Ou compartilha nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming e o nosso coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Agora, você quer mais que um olhar, quer mais do que um sorrisinho? Faz o combo de 5 estrelas mais comentário na Apple Podcast, porque a gente pira. A gente fica muito louco, de alegria, calma. E as avaliações ajudam as plataformas a entenderem que nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. A história da IPA. Originada na escola cervejeira britânica, esse tradicional estilo de cervejas, India Pale Ale, é caracterizado pelo amargor que vem dos lúpulos. Dizem que o sucesso e popularidade desse estilo brotou na Índia e outras colônias britânicas do Oriente ao longo do século XIX, conquistando posteriormente a própria Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Ao longo do século XX, o estilo sofreu um declínio na sua popularidade.
Esse hiato acabou no final do século devido ao interesse dos cervejeiros artesanais norte-americanos, a locomotiva do mercado, que o transformaram no estilo de cerveja artesanal mais popular do planeta. Só isso. Chegando a ser entendido até como sinônimo de cerveja artesanal em alguns lugares. Podemos dizer que a IPA é a mãe de uma infinidade de subestilos. Os cervejeiros artesanais misturaram esse estilo às suas criatividades para criar tantos novos estilos a ponto da IPA ganhar uma categoria própria na última edição do Guia de Estilos BJCP. A categoria 21, que é composta por 9 estilos. American IPA, Belgian IPA, Black IPA, Brown IPA, Red IPA, Rye IPA, White IPA e Hazy IPA. Em outras categorias ainda vamos encontrar a Original English IPA, que está lá na categoria 12, em Pale Commonwealth Beer, e a Double IPA na categoria 22, Strong American Ale. Existem ainda outros subestilos não classificados no guia, como Triple IPA, DDH IPA, que é a Double Dry Hopping IPA, e a Session IPA, que eu gosto muito, hein? Fica a dica aí. Inclusive, várias dessas eu gosto. Pra falar, não tem nada aí que eu, virei a cara, não vou tomar nunca. Eu não tenho essa porra, não. Não tem sour nesse bolo, né? Sour não é estilo, a gente vai arrumar um problema com o patrocinador, se controla. Essa participação no movimento da cerveja artesanal ao redor do mundo gerou um grande interesse pela sua história. Segundo a versão mais popular, mistura longas viagens marítimas, feitas à vela para o Oriente e ingleses na Índia. Mas será que é isso mesmo? Não, né? Porque quando começamos a pesquisar a história da IPA, a gente fica sabendo que essa versão popular da história do estilo é mais um daqueles mitos da cerveja que acabaram se consolidando como verdade de tanto serem repetidas. Então, para esse episódio, nós nos apoiamos fundamentalmente no trabalho do jornalista inglês Martin Cornell, pesquisador da história da cerveja na Inglaterra e que se debruça sobre o tema desde 2003. Um dos problemas da forma como a história da cerveja vem sendo escrita é o fato de que ela se fecha em si, sem se conectar com fatos e contextos históricos maiores. Então, não se pode falar da história da India Pale Ale sem abordar a presença britânica no subcontinente indiano por meio das atividades da Companhia das Índias Orientais, ou no original, como diria Jack Sparrow, East Indian Company. A EIC foi fundada em 1600 por comerciantes de Londres, a quem a Rainha Elizabeth I concedeu o monopólio do comércio com as Índias Orientais, o subcontinente indiano e China, por um período de 15 anos, que foi renovado pelo rei James I em 1609, por tempo indeterminado. Para conduzir suas operações, a Companhia das Índias Orientais recebeu permissão para exercer a soberania em nome da coroa e do governo inglês. Qualquer pessoa que negociasse sem a licença da companhia era passível de confisco de seus navios e carga, bem como a prisão. Havia aproximadamente 70 navios em serviço regular no comércio das Índias Orientais, os chamados East Indiamen, que eram navios mercantes, porém armados com canhões. Um típico East Indiaman carregava entre 30 e 36 canhões, como bem afirma Cornell. O comandante de um navio poderia ganhar até 12 mil libras por ano com negócios privados, vendendo produtos ingleses na Índia, geralmente para os funcionários civis da empresa, nos postos comerciais conhecidos como fábricas, e trazendo produtos indianos de volta para a Grã-Bretanha. Os primeiros navios da companhia chegaram à Índia em 1612 e estabeleceram uma feitoria em Surat, na costa oeste da Índia. Entre os principais itens de comércio estavam algodão, seda, salitre é um nitrato de potássio, chá e ópio. O comércio desses dois últimos produtos estavam intimamente relacionados. Para conseguir o chá, que crescia somente na China, a companhia o trocava pelo ópio conseguido na Índia, tendo sido responsável pela introdução do ópio na China. A respeito do comércio de chá, afirma Mark Cartwright. As importações de chá para a Grã-Bretanha alcançaram um tal montante que, antes uma mercadoria com altos preços, ele passou a ser uma bebida mais barata
do que a cerveja produzida no país. Com a ajuda das importações de açúcar barato das fazendas escravagistas no Caribe, os britânicos tornaram-se uma nação de bebedores de chá. Ainda no século XVII, a companhia instalou vários postos comerciais no subcontinente indiano, em Bombay, em Masulipatam, em Madras, Calcutá, aumentando gradativamente seu poder e alcance. Construiu fortalezas, cunhava moedas, administrava suas próprias cortes de justiça e mantinha prisões para quem fosse condenado por elas, chegando a governar a Índia após a Batalha de Plassey em 1757, quando as tropas da companhia derrotaram o Nabaru Sirajuddaulah da província de Bengala e seus aliados da Companhia Francesa das Índias Orientais. No auge do seu governo na Índia, em 1803, a companhia tinha um exército de cerca de 260 mil homens. 2 vezes o tamanho do exército britânico, como afirma Cartwright. Muito mais do que uma empresa comercial, a Companhia Britânica das Índias Orientais, no fim das contas, tornou-se um estado dentro do estado, até mesmo um império dentro do império, não respondendo a ninguém, com exceção de seus acionistas. Lud é praticamente um poder paralelo. A Rainha Elizabeth criou a milícia do mar e falou: vai, faz teu nome. E depois não tinha como controlar os caras. É isso aí, é a milícia. É a pilatalia. Pilatas. Pilatas na China. Seu governo durou até 1858, após a Primeira Guerra de Independência Indiana, ocorrida naquele ano. A coroa britânica assumiu o governo direto da colônia, instituindo o novo Raj britânico. Essa guerra foi uma rebelião contra o domínio britânico que teve várias causas, mas cujo estopim inicial veio do protesto dos Sepoys, cipaios em português, ou soldados indianos empregados pela companhia, contra o fato de seus salários serem muito menores do que os dos soldados britânicos. Naquele momento, a companhia empregava cerca de 45 mil soldados britânicos e mais de 230 mil cipaios, como diz Cartwright. Depois que o motim foi suprimido, o sentimento na Grã-Bretanha era de que uma colônia tão importante como a Índia não poderia mais ser deixada nas mãos de uma empresa privada. Criticada pelos seus monopólios e termos comerciais que beneficiavam apenas ela mesma e seus acionistas, e acusada de corrupção, a companhia foi dissolvida pelo parlamento inglês em 1874 e os seus exércitos foram absorvidos pelo exército britânico. Em 1877, a Rainha Vitória foi proclamada Imperatriz da Índia. Tendo este contexto, essa introdução dessa força que era a Companhia das Índias Orientais, ali podemos agora falar da história oficial, mas coloca essa história oficial em aspas gigantescas, tá? Porque a versão mais repetida para a criação do estilo IPA, India Pale Ale, é aquela que diz que durante o período de dominação colonial britânica da Índia, os administradores coloniais e os militares que eram mandados para servir ali precisavam ser abastecidos de cerveja, que tinha que vir da Inglaterra, uma vez que na Índia não se produzia bebida. Alguns autores, como Pete Brown, chegam mesmo a afirmar que conseguir uma cerveja decente para o abastecimento das tropas era uma questão urgente, pois muitos soldados ingleses morriam bebendo arak, uma bebida fermentada local feita de suco de palma. Você já bebeu arak? Não, mas eu sei que você é de arak. Caralho, tá muito rápida hoje. A piada não foi boa. Arak é bom, cara. Arak é bom, eu já bebi. Se o arak for o arak que eu tô pensando, se o arak de hoje for o mesmo arak do passado, que não deve ser, é uma bebida que você coloca o gelo e ela fica branca. Ela é translúcida, igual uma água. Você coloca o gelo e ela fica branca. Ela tem sabor de quê? De mentira. Ah, cara, um anis. Um anis é um mentol muito forte, sabe? Ela tem aquela coisa, pô, teor alcoólico altíssimo. É tipo um Gudan. Cigarro Gudan. Não,
É mais para uma Halls, tá? Tá mais para uma linha de Halls. Uma vez que as cervejas poderiam não resistir à viagem de navio da Inglaterra até a Índia, que poderiam durar até 6 meses no mar balangando, um cervejeiro chamado George Hodgson, proprietário da Bow Brewery, criada em 1752 em Londres, teria criado uma cerveja Pale Ale com uma carga extra de lúpulo para suportar a viagem. O efeito conservante do lúpulo, descrito já pela monja beneditina Hildegard von Bingen, do século XI, volta e escuta nosso programa, volta não, quando terminar, escuta lá, garantia que a cerveja chegasse fresca ao seu destino e lhe dava o amargor característico. Essa história é tão furada logo de cara, né? Como é que ele fez teste? Testou assim, com essa carga durou 2 meses, estragou. Vou aumentar a carga, durou 4 meses. Ele demorou quantos anos para fazer esses testes? Vai, segue aí. Essa nova cerveja teria feito muito sucesso entre os ingleses na Índia e passou a ser procurada também na Inglaterra por aqueles soldados e administradores que voltavam da sua temporada no Oriente. Tendo se popularizado aí, depois de um lote dessa cerveja que estava sendo levado para a Índia, foi resgatado de um naufrágio na década de 1820 e leiloado para os habitantes locais da Inglaterra. Que isso, é muita prova social, meus amigos. É muita. E ó, puta que pariu. A gente viveu algo parecido aqui, que foi o Verão da Lata, tá? Lembra Ipanema, Verão da Lata? Então, Senhor. Todo mundo conta essa história. O que não se repete com muita frequência é o fato de que um dos responsáveis pela propagação dessa história foi ninguém mais, ninguém menos do que o responsável pela criação do moderno conceito de estilos de cervejas. O jornalista britânico, crítico de cervejas e whiskies, Michael James Jackson. Já achei que você ia falar Michael James Fox. O seu livro de estreia, The World Guide to Beer, publicado em 1977, foi traduzido para mais de 10 idiomas e foi uma forte influência da Revolução da Cerveja Artesanal nos Estados Unidos. No Brasil, foi publicado em 2009 o Guia Ilustrado Zahar da Cerveja, que é uma versão do The World Guide to Beer. No capítulo sobre as ales inglesas e norte-americanas, Jackson escreve um parágrafo sobre a história da IPA que você vai ouvir agora para que não restem dúvidas da sua parcela de responsabilidade na divulgação desta história. O Rajá britânico na Índia precisava de um suprimento regular de cerveja. De que outra forma se poderia governar o maior império do mundo? O problema é que a cerveja exportada da Inglaterra se degradava durante a longa e quente jornada marítima, contornando o cabo. A solução era prepará-la com uma densidade levemente maior que a da Pale Ale normal e carregar no lúpulo. Na verdade, os lúpulos entravam mais como conservantes naturais. Os cervejeiros britânicos nunca pararam de produzir a IPA, mas a maioria do que é feito mal se distingue da Pale Ale comum ou da Bitter. Enquanto o connoisseur, reconhecido internacionalmente e autor mundialmente respeitado, poucas pessoas questionam as histórias contadas por Jackson. Seja nos inúmeros livros sobre cerveja que veio a publicar, seja na sua famosa série televisiva The Beer Hunter, que foi ao ar no final da década de 1980 no Reino Unido e nos Estados Unidos. E é muito assistida ainda hoje no meio cervejeiro brasileiro através do YouTube, salvo engano. E sendo ele a voz mais influente em alimentos e bebidas do século XX, como diz Garrett Oliver, quem teria coragem de questionar a sua versão da história? No caso, a gente agora, né? É, mas a culpa é do Sérgio. A culpa é do Sérgio Barra. Profano Grau, segue lá. Haters! E aí, vamos falar agora, Lud, das Pale Ales antes e depois de Hodgson. Felizmente, alguns pesquisadores tiveram essa coragem de questionar Garrett Oliver, de questionar Michael Jackson, de questionar todo mundo. O principal dos quais, certamente, é o jornalista inglês Martin Cornell, autor de diversos livros sobre a história da cerveja na Inglaterra e do site Zinfandel.
Lendo jornais e livros dos séculos XVIII e XIX atrás de pistas sobre o surgimento do estilo, ele percebeu que desde o início do século XVIII, os ingleses já sabiam que cervejas mais alcoólicas e lupuladas resistiam melhor às longas viagens marítimas. Olha o teste que eu falei. E que o armazenamento em barris garantia a qualidade da cerveja por até mais de um ano. Segundo ele, a cerveja deve ter chegado às Índias já nos primeiros navios a navegar para o Oriente, ainda no século XVII. Haveria menção de um capitão de navio das Índias Orientais sendo bem abastecido com cerveja inglesa, já em 1638. Em 1750, quase 1.500 barris de cerveja estavam sendo exportados da Inglaterra para a Ásia em geral, número que havia subido para 9.000 barris em 1800. Pete Brown, por sua vez, cita registros de Pale Ale sendo bebida na Índia em 1716, quando o presidente da colônia em Madras, localizada no Golfo de Bengala, Joseph Collett, foi castigado pela Companhia das Índias Orientais por uma conta mensal nabucodosoriana, bem Milton Cunha, que incluía 24 dúzias e meia de Boston Ale e Pale Beer. Infelizmente, Brown não cita a fonte da sua informação e parece haver um pequeno erro de data, uma vez que Collett assumiu o cargo de presidente de Madras apenas em 8 de janeiro de 1717. De qualquer maneira, a citação corrobora com a afirmação de Cornell de que as cervejas inglesas já chegavam regularmente à Índia muito antes de Hodgson abrir a sua cervejaria em 1752 apenas. Importante abrir um parêntese para discutir o que se entendia por Pale Ales ou Pale Beers no contexto dos séculos 17 e 18. Não se trata do estilo English Pale Ale, como passará a ser definido a partir da década de 1970 pelas obras de Michael Jackson. Mas no contexto da virada do século 17 para o 18, uma Pale Ale podia ser, na prática, qualquer cerveja mais pálida do que havia antes. Principalmente depois que a inovação da fundição de Koch por Abraham Darby em 1709 tornou possível controlar consistentemente a temperatura da cevada maltada para produzir malte pale. Como explica Martin Cornell, as maltarias não podiam usar carvão comum para secar o malte verde, pois ele envenenava o produto, e por isso usavam o coque, que é basicamente o carvão que teve removidos os seus compostos voláteis e tóxicos. A partir de um anúncio em um jornal de Calcutá do século XIX, Pete Brown afirma que, sabendo que um alto teor alcoólico e grandes concentrações de lúpulo ajudam a preservar a cerveja por longos períodos, os cervejeiros ingleses teriam escolhido para exportar para a Índia cervejas do tipo October Ale. Cervejas de outono, fortes, claras e bem lupuladas, populares entre a nobreza rural do século XVIII, fabricadas para serem maturadas em adegas por até 10 anos. Enviadas sem maturação prévia para a Índia, elas maturavam na viagem que poderia durar até 6 meses e chegavam à Índia totalmente acondicionadas e prontas. Dessa forma, ao contrário do que se conta no mito, em vez de estragar a cerveja, a longa viagem para o Oriente, na verdade, a arredondava, finalizava o seu processo. Segundo o autor, teria sido esse estilo de cerveja que George Hodgson teria enviado para a Índia, adaptando a sua receita ao longo do tempo, a partir do feedback dos seus clientes. Martin Cornell também afirma que as cervejas que os comerciantes da companhia compravam de Hodgson eram o estilo Porter e October Ale. Hodgson, portanto, não fabricava nenhuma cerveja especial para ser exportada para a Índia. As October Ales podem ter sido as precursoras do que viria a ser conhecido como IPA. A partir de suas pesquisas em periódicos indianos, afirma Cornell que durante um bom tempo a India Pale Ale foi identificada como uma cerveja sazonal fabricada em outubro. Um anúncio na Calcutá Gazette, de 20 de janeiro de 1822, descreve a carga recém-chegada no navio Honorable Company, que incluía Pale Ale de primeira qualidade de Hodgson, de genuína produção de outubro. 3 décadas depois, no Leeds Intelligencer, de 18 de outubro de 1856, a cervejaria Tetley's
anunciava aos seus clientes que estava entregando East India Pale Ale, produzida nessa estação. Apenas com o desenvolvimento de um sistema de refrigeração eficiente no final do século XIX, os cervejeiros puderam começar a produzi-la o ano todo. Então, ao contrário do princípio amplamente seguido hoje em dia, que diz que a IPA é uma cerveja que tem que ser consumida fresca, no século XIX parecia ser consenso de que ela era uma cerveja que precisava ser maturada para alcançar o ponto ideal de consumo. Retornando para o final do século XVIII, um anúncio da Calcutta Gazette de abril de 1784, citado tanto por Cornell quanto por Brown, fala sobre a venda de 2 tipos de cerveja, além de Pale Ales e Porters, na Índia, Strong Ales e Small Ales. Segundo Cornell, Strong Ale deveria ser outro nome genérico para se referir às Pale Ales, literalmente cerveja forte. Mas Small Ale era uma cerveja levemente lupulada, com não mais do que 4,5% ou 5% de teor alcoólico, contrariando a ideia de que apenas cervejas fortes e bem lupuladas conseguiam sobreviver à jornada para o Oriente. Segundo as pesquisas de Cornell, a primeira aparição do termo East India Pale Ale na imprensa aconteceu em um jornal australiano, apenas em 29 de agosto de 1829, mais de um século depois das cervejas inglesas começarem a desembarcar na Índia. A edição daquele dia do Sydney Gazette, em New South Wales Advertiser, publicou que a venda de Mr. Spark possui cervejas da Taylor Walker e East India Pale Ale. Alguns meses após esse primeiro anúncio, em 19 de fevereiro de 1830, outro jornal australiano, o Colonial Times of Hobart, na Tasmânia, anunciava a venda da Taylor Brown Stout e East India Pale Ale. Sendo assim, até o momento, a primeira cerveja a ser nomeada de India Pale Ale é a da cervejaria Taylor Walker, fundada em Londres em 1730. Até meados da década de 1830, era possível encontrar também a denominação de Pale Ale for India, Pale Ale preparada para a Índia, ou Pale Sport India Ale, em anúncios nos periódicos da Inglaterra. A Pale Ale preparada para a Índia certamente tinha mais lúpulo do que aquela vendida na própria Inglaterra. Cornell cita um tratado sobre alimentação e dieta, de autoria de Jonathan Pereira, publicado em 1843, que afirma que a Pale Ale, preparada para o mercado da Índia e, portanto, conhecida como Indian Pale Ale, é cuidadosamente fermentada, de modo a ser desprovida de qualquer doçura, ou seja, seca, e contém o dobro da quantidade normal de lúpulo. Parece que as Pale Ales para exportação eram lupuladas a 6 libras por barril ou mais, enquanto as domésticas eram lupuladas por metade dessa taxa. Mas não é possível afirmar que eram feitas dessa forma desde o começo da sua exportação, um século antes. Essa cerveja mais lupulada era também mais cara do que os outros estilos existentes no mercado britânico. William Ford, secretário da Associação de Malteadores, escreveu em 1862 que a India Pale Ale era um artigo em grande e crescente estima pelas classes média e alta da sociedade. Enquanto os trabalhadores ainda preferiam beber Porter e Mild Ale. Na Índia, onde uma IPA podia chegar a custar 4 vezes mais caro do que na Inglaterra, as Pale Ales exportadas por Hodgson, Bass e Allsop e outros também eram bebidas pelos europeus de classe média e alta. Os oficiais militares e os funcionários públicos civis que trabalhavam para a Companhia das Índias Orientais, comercializando, administrando e cobrando impostos. As forças da companhia ou as posteriores forças do exército britânico na Índia prefeririam e continuaram bebendo Porter na Índia até o final do século XIX. Para aproveitar o crescimento da popularidade das IPAs no mercado doméstico, algumas cervejarias que não produziam o estilo começaram a trapacear com a sua cerveja já existente. Como explica Cornell, quase todos os cervejeiros vitorianos produziam 4 ou 5 graus diferentes de cerveja amarga clara. O que eles faziam então era renomear as suas Strong Bitters de guarda como IPA.
Por isso, Cornell chega a colocar em dúvida se existiu de fato um estilo adequadamente distinguível que podemos chamar de IPA, ou se a denominação não era apenas uma peça sofisticada de marketing para uma bitter bem lupulada. E aí a gente vai entender aqui o papel do Hodgson no comércio com a Índia, né? Ao longo dos séculos 18 e 19, além da Bow Brewery, várias outras cervejarias também enviavam cervejas para a Índia, sempre se referindo aos jornais de Calcutá. Pete Brown afirma que a primeira Pale Ale a ser mencionada pelo nome foi da cervejaria Bell's, de Burton Upton Trent, em 1790. Mas, infelizmente, ele não cita a fonte completa. Segundo Cornell, Hodgson teria sido o primeiro a começar a enviar garrafas identificadas com o nome da sua cervejaria. E, por isso, acabou se tornando o cervejeiro mais conhecido e ganhando a fama de inventor do estilo. O primeiro anúncio com o nome das cervejas de Hodgson apareceu no Calcutta Gazette, em setembro de 1793. Em janeiro de 1801, o mesmo Calcutta Gazette publicou um anúncio para a chegada de cerveja de Hodgson, recém-chegada e agora exposta para venda apenas por dinheiro vivo. A cervejaria de Hodgson era uma das menores de Londres, produzindo uma média de 11.200 barris por ano durante os primeiros 16 anos da sua existência. Sua vantagem era a de que estava localizada em Bowbridge, perto das docas da Companhia das Índias Orientais. Facilitava em Blackwall, na margem norte do rio Tamisa, a leste de Londres. Sua vantagem era que ela ficava localizada em Bowbridge, perto das docas da Companhia das Índias Orientais. Essa proximidade facilitou o seu contato com os capitães dos navios dessa companhia. Além disso, Hodgson oferecia aos capitães um crédito estendido de até 18 meses para pagar pela cerveja que compravam dele. Em 1809, a reputação da cervejaria Bow já havia sido estabelecida na Índia. Seu nome já era uma garantia de qualidade. Naquele ano, ela era descrita na Gazette como a Pale Ale selecionada de Hodgson, garantida por excelência superior, como afirma Cornell. Não há dúvida de que a Pale Ales de Hodgson conquistou a maior parte do, comparativamente pequeno, mercado de cerveja indiano antes de 1820. Que Hodgson era facilmente a cerveja com a melhor reputação no mercado indiano, e que a reputação da cervejaria Bow durou décadas, mesmo depois que as cervejarias rivais chegaram e começaram a tirar Hodgson do mercado com suas próprias Pale Ales. A cerveja de Hodgson fazia muito sucesso também na Austrália, como mostra um anúncio no Monitor de Sydney. Outro jornal de Sydney, o Monitor, reclamou em abril de 1828 que a cerveja colonial não era tão boa quanto a Pale Ale de Hodgson. E anúncios em jornais australianos para a Pale Ale de Hodgson, de pelo menos 1823, a chamavam de celebrada e altamente estimada. Naquele ano, existiam 7 cervejarias em funcionamento em Sydney, o que explica a comparação de cerveja que vinha de Londres com aquela colonial, ou seja, produzida na colônia. Em 1811, já sob a administração do seu filho Mark, a cervejaria se concentrou mais intensamente no mercado da Índia. 2 anos depois, estava enviando cerca de 4.000 barris por ano ao Oriente, 4 vezes a quantidade embarcada em 1801. Já em 1821, sob a administração de Frederick Hodgson, neto do George, e Thomas Draine, a cervejaria foi reconstruída e decidiram cortar dos negócios os capitães da Companhia das Índias Orientais e enviar suas cervejas para as Índias eles mesmos, aumentando seus lucros. Para isso, eles encerraram o acordo de longa data de dar crédito de 12 ou 18 meses na cerveja que vendiam aos capitães da companhia. Aumentaram o preço em 20% e se recusaram a vender em quaisquer termos que não fossem em dinheiro, abrindo um escritório em Cornhill, Londres, e se estabelecendo como transportadores. Na Índia, se os comerciantes locais tentassem importar cerveja de outra cervejaria, eles baixavam tanto seus preços que espantavam seus concorrentes.
E mesmo que os comandantes dos navios conseguissem cerveja com outra fábrica, a reputação da Bow era tamanha na Índia que essa cerveja dificilmente iria encontrar compradores. Com isso, eles conseguiram desagradar tanto os capitães da companhia quanto os comerciantes de Calcutá e Madras, que descobriram que também estavam sendo excluídos dos negócios com a marca mais importante no comércio local de cerveja. Então, no início de 1822, insatisfeito com os termos comerciais mais restritivos impostos por Frederick Hodgson e Thomas Draine, Campbell Marjoribanks, presidente da Companhia de Índias Orientais em diversas ocasiões, teria se reunido com Samuel Alsop, proprietário da cervejaria Alsop, de Burton-upon-Trent, na busca de um novo parceiro comercial. Marjoribanks procurou Alsop porque sabia que o cervejeiro tinha experiência em exportar para países distantes. As cervejarias de Burton eram grandes exportadoras de cervejas escuras para a Rússia e o Báltico, talvez Russian Imperial Stouts e Baltic Porter, e passavam por uma grave crise no final do século XVIII e início do século XIX, devido ao contexto de guerra entre a coroa britânica e a França revolucionária. O bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte em 1806. Napoleão se meteu em cerveja, gente. Fechou os portos bálticos aos comerciantes ingleses. Entre 1780 e meados da década de 1820, o número de cervejeiros em Burton caiu de 13 para 5. Eles encontraram na exportação de suas cervejas para a Índia a sua tábua de salvação. Localizada distante da costa, a produção das cervejarias de Burton tinha que ir através de canais até Liverpool, ao norte, ou Londres, ao sul, e dali iniciar a sua viagem marítima para a Índia. A chegada da ferrovia a Burton em 1839 fez com que o frete entre Londres e Burton caísse de 3 libras a tonelada para 15 gallons. Além disso, o tempo que um barril de cerveja levava para viajar até a capital caiu de 1 semana para 12 horas. Marjoribanks teria dado a Alsop amostras da cerveja de Hodgson para que ele tentasse reproduzir. Mas a cerveja de Alsop teria ficado melhor devido ao caráter particular da água de Burton. A água dura proporcionava uma conversão melhor do amido em açúcar, e o alto teor de sulfato de cálcio realçava os sabores dos maltes e dos lúpulos. E na década de 1830, Alsops e Bass, criada em 1777, já exportavam 6.000 barris por ano para a Índia. Entre 1832 e 33, a Bass tinha 43% do comércio anual de cerveja para a Índia, de 12.000 barris. Hudson e Draine, apenas 28%, e Alsop, 12%. O comércio de Hudson continuou a declinar até que, entre 1841 e 42, caiu de vez para apenas 6,5% dos 18.300 barris anuais, contra 29% da Bass e 36,5% da Alsop. A estratégia de Frederick Hodgson e Thomas Draine tinha dado errado e eles resolveram concentrar suas vendas na própria Inglaterra, mas não conseguiram evitar o seu declínio. A abertura da estrada de ferro não beneficiou apenas o comércio das cervejarias de Burton-upon-Trent com o Oriente. Já em 1840, os comerciantes de vinho de Londres começaram a anunciar India Pale Ales anônimas, sem os nomes dos cervejeiros. Na década de 1850, a produção de Burton era de 971.000 barris por ano, passando no final da década de 1860 para 1,750 milhões de barris por ano, e em 1888 subiu para 3 milhões de barris por ano. Ao mesmo tempo, como informa Cornell, várias cervejarias londrinas montaram filiais em Burton para tentar preparar as pale ales que não conseguiam fazer adequadamente com a água de Londres. Em 1842, a cervejaria de Hodgson era apenas a 25ª maior de Londres em consumo de malte, um pouco menos de 5.000 quartos por ano, o equivalente a uma produção de aproximadamente 20.000 barris de cerveja. Em 1849, Edwin Abbott & Son, Pale Ale e Stout Brews assumiram os negócios na antiga cervejaria de Bowbridge. A cervejaria ainda mudou de mãos mais algumas vezes, até ser comprada pela já citada Taylor Walker em 1927.
e ser demolida em 1933. Aqui a gente começa a vislumbrar o naufrágio de um mito. Na Inglaterra, a primeira menção para a India Pale Ale aparece na edição de 30 de janeiro de 1835 do Liverpool Mercury. Cornell chama atenção para o curioso fato de que a cerveja anunciada era justamente da Bow Brewery e que, como foi dito antes, a partir de determinado momento concentrou suas vendas na própria Inglaterra. Apesar de já estar à venda em Londres desde pelo menos 1822, segundo anúncio no The Times de 11 de janeiro daquele ano, também citado por Cornell, apenas a partir da década seguinte o estilo começa a se popularizar no Reino Unido. Cornell ainda cita que apenas a partir de 1841 apareciam no The Times 5 ou 6 pequenos anúncios diários de comerciantes vendendo India Ale ou Pale India Ale, Pale Export India Ale e outras variações, marcando o momento em que a cerveja realmente decolou em Londres. Por isso, Cornell questiona também a história de que o responsável pela popularização do estilo na Inglaterra tenha sido o famoso naufrágio ocorrido no Canal da Irlanda, por volta de 1827, de um navio que carregava 300 barris de cerveja. Na ocasião, vários barris teriam sido resgatados e vendidos a donos de pubs em Liverpool pela seguradora do navio. Segundo suas pesquisas, teria acontecido realmente um naufrágio na costa de Lancashire, envolvendo um navio que transportava barris de cerveja para a Índia. Barris de IPA foram, de fato, colocados à venda em Liverpool devido a esse acontecimento. Mas não na década de 1820, como conta a versão popular da história, e sim em 1839. Se tratava do Eastern Indiaman, de 584 toneladas, chamado Crusader, carregado por barris de India Pale Ale das cervejarias de Bath e Alsop, além de outros artigos, produtos acabados de algodão, seda, carne bovina e suína em barris, caixas de persianas de vidro, lingotes de ferro e chapas de lata. O Crusader deixou o porto de Liverpool no dia 6 de janeiro de 1839 e foi colhido por nada mais, nada menos do que a pior tempestade que se abateu sobre a costa da Irlanda no século XIX. Acontecimento que ficou conhecido como a Noite do Grande Vento. Estimativas sugerem que naquela noite morreram entre 200 e 400 pessoas. Milhares de casas e chalés foram destelhados, com muitos daqueles pegando fogo. Entre 30 e 40 navios foram afundados ou encalharam, tripulações inteiras morrendo afogadas. O Crusader foi empurrado de volta para o porto de Liverpool, atingindo um banco de areia e quebrando o costado, como afirma Cornell. O Crusader começou propriamente a quebrar apenas no domingo, 17 de fevereiro, mais de 5 semanas depois de ter encalhado, embora tenha se despedaçado em 4 dias. No entanto, a primeira venda de carga salva do naufrágio do Crusader já havia ocorrido em Liverpool na quinta-feira, 7 de fevereiro. Incluía tecidos de algodão, tecido de lã, lenços e véus de seda, folhas de Flandres e India Ale, das marcas Bass e Alsop. Segundo Cornell, a história da popularização da IPA no Reino Unido por meio do naufrágio do Crusader surge pela primeira vez em um livro chamado Burton-upon-Trent, Sua História, Suas Águas e Suas Cervejarias, escrito por um certo William Molyneux e publicado em 1869. A respeito do naufrágio, Molyneux escreve: A Índia parece ter sido o mercado exclusivo para a cerveja amarga de Burton até cerca de 1827, quando, em consequência do naufrágio no Canal da Irlanda de um navio contendo uma carga de cerca de 300 barris. Vários barris salvos foram vendidos em Liverpool para o benefício dos subscritores e, por este meio, de uma maneira notavelmente rápida, a fama da nova cerveja indiana se espalhou por toda a Grã-Bretanha. Houve de fato um naufrágio e a subsequente venda da carga de cerveja recuperada em Liverpool. Porém, mais de uma década depois daquilo que o Molyneux citou. Para Cornell, não é possível afirmar que esse episódio foi responsável pela popularização da IPA na Inglaterra, porque a cerveja produzida para o mercado da Índia já estava disponível em Liverpool
desde pelo menos 1825, ano em que a cervejaria de Hodgson abriu uma agência em Liverpool para venda da Pale Ale engarrafada para comerciantes e outros. Além disso, o primeiro uso conhecido da expressão East India Pale Ale em uma publicação britânica vem de um jornal de Liverpool, datado de 1835, 4 anos antes do naufrágio do Crusader, segundo Cornell. A julgar pelo aumento nos anúncios do IPA nos jornais de Londres, o verdadeiro impulso para a popularidade da cerveja parece ter sido alguns anos após a Grande Tempestade, em 1841. Esse foi certamente o ano em que Bass finalmente abriu uma loja em Liverpool para a venda de Pale India Ale, declarando em um anúncio no Gore's Liverpool General Advertiser, em 22 de abril, que anunciava a nova loja que esta cerveja, há tanto celebrada na Índia, tornou-se agora um artigo de tão grande consumo neste país, onde está quase substituindo todos os outros tipos de licor de malte. O mesmo livro de Molineux teria sido responsável também pela informação de que George Hodgson teria inventado o estilo. A origem da India Ale é por consentimento comum creditada a um cervejeiro londrino chamado Hodgson, que descobriu o processo de fabricação de uma bebida peculiarmente adequada ao clima das Índias Orientais, e que, sob o nome de India Pale Ale, monopolizou o comércio indiano de cerveja inglesa. A cervejaria onde a Pale Ale foi produzida pela primeira vez, de acordo com a opinião popular, foi a Old Bow Brewery. Antes dele, nenhum cervejeiro, nem mesmo Hodgson, havia reivindicado os créditos pela descoberta de que cervejas mais fortes e lupuladas funcionavam melhor para exportação para o Oriente. Assim, o historiador parece ter encontrado o responsável pela criação dos mitos que compõem a história popular do estilo. Mas Molineux escreve quase um século após os fatos que narra. E as suas afirmações não se baseiam em pesquisas, mas no consentimento comum e na opinião popular, como está expresso no próprio texto, ou seja, como infelizmente ainda acontece muito quando o assunto é a história da cerveja. O autor estava apenas reproduzindo afirmações que eram repetidas, como se diz popularmente, no boca a boca, na boca pequena. O que a gente pode concluir então, meus amigos? No final do século XIX, graças ao desenvolvimento dos sistemas artificiais de refrigeração e à maior compreensão das propriedades da levedura, a Lager se popularizou, sendo fabricada na Índia e fazendo o trabalho de refrescar ainda melhor do que a IPA. Porém, segundo Martin Cornell, a verdadeira responsável pela queda de popularidade da IPA foi a grande queda de densidade, que aconteceu devido à Primeira Guerra Mundial. Impostos muito elevados no pós-guerra obrigaram os cervejeiros a reduzir a potência de suas cervejas para tentar mantê-las acessíveis, fazendo com que as IPAs fossem se assemelhando a Best Bitters, até que, na década de 1950, os dois estilos viraram praticamente sinônimos. Em 1948, o livro The Brewer's Art, publicado pela White Bread, dizia que o termo India Pale Ale estava agora quase obsoleto. Foi a revolução da cerveja artesanal que aconteceu nos Estados Unidos a partir da década de 1970 que fez renascer o interesse pelo estilo, ainda que ele fosse amplamente produzido nos Estados Unidos já no século XIX, particularmente no Nordeste, região da maior influência britânica. Foi a revolução da cerveja artesanal que aconteceu nos Estados Unidos a partir da década de 1970 que fez renascer o interesse pelo estilo, ainda que ele fosse amplamente produzido nos Estados Unidos já no século XIX, particularmente na região Nordeste, região da maior influência britânica. Então, a IPA se tornou praticamente sinônimo de cerveja artesanal, servindo de inspiração para a criação de muitos outros estilos. Um episódio da história da IPAs que passa quase despercebido à maioria dos amantes do estilo é o fato de que elas podem ter chegado ao mercado brasileiro muito antes de chegar até mesmo aos Estados Unidos. Segundo as limitações das navegações
a vela até meados do século XIX, a viagem marítima entre a Grã-Bretanha e a Índia incluía navegar para o Atlântico, através das Ilhas Canárias e para o mar aberto. As correntes e os ventos alísios faziam com que os navios tivessem que navegar para o oeste, quando tentavam ir para leste. Depois de cruzar o Equador, os navios frequentemente se aproximavam da costa do Brasil e então navegavam de volta pelo Atlântico Sul, contornavam o Cabo da Boa Esperança pelo Canal de Madagascar, pelo Oceano Índico, de volta pelo Equador e aí sim chegavam a Bombay ou a Calcutá, cerca de 6 meses após deixar Londres ou Liverpool. Após a abertura dos portos brasileiros às Nações Amigas de Portugal, declarada por Dom João em 28 de janeiro de 1808, quando ele deu linha lá de Portugal, os navios em viagem para a Índia podiam usar os portos brasileiros como uma parada estratégica no meio da viagem. E efetivamente faziam. Como nos informa a Gazeta do Rio de Janeiro, agora essa Gazeta é nossa, o único jornal a circular no Rio entre 1808 e 1822. Ainda em 1808, entraram no Rio 90 navios estrangeiros de comércio. 2 anos depois, esse número já tinha subido para 422. Em setembro de 1808, já existiam 100 firmas inglesas estabelecidas no estado do Rio de Janeiro. Segundo o levantamento feito a partir da Gazeta do Rio, 92% dos navios ancorados no porto da cidade até setembro de 1822, a carga era sempre declarada como cerveja de nacionalidade britânica. Ou seja, Lute, era um bando de mito que foram todos bombardeados e naufragados, né? Pegando aqui a história do Crusader, que a gente acha que IPA foi um estilo mega científico criado com o objetivo de longas viagens e que consolidou-se e nunca mais mudou. E a gente viu que ele mudou pra caramba, na verdade, até ser só consolidado agora, no século XX, né? Rapaz! E que é primo da minha paixão, é primo das Beatles. Super primo. Primo próximo, de primeiro grau, né? Ou seja, mexe com a minha cabeça. Ótimo explorar essa história com você, Lud. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Sérgio, por ter feito toda essa pesquisa pra gente. Essa pesquisa vastíssima. As referências bibliográficas estarão todas na descrição desse episódio e no nosso post no blog. Você vai poder ver tudo, da onde que o Sérgio tirou essas informações. E vamos terminar esse programa do jeitinho que a gente gosta, que é agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa e muito conteúdo bacana toda semana por aqui. Hoje nosso conteúdo vai para o Wagner Dantas, Carlos Eduardo Rocha, Luana Carvalho Bandeira, Lucas Pirola e Sérgio Barra. Obrigado, galera. É isso aí, Leandro. E a gente fala o quê? Até semana que vem. Até semana que vem. Beba local. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.